Olá, gente, vamos dar continuidade aí aos exercícios de permutação simples. Vem comigo. Olha lá, essa questão aqui do ímpar, certo? Bem interessante. Ela diz o seguinte: 5 rapazes e 5 moças devem posar para uma fotografia ocupando 5 degraus em uma escadaria, de forma que cada degrau fique um rapaz e uma moça. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar este grupo? Então ele quer organizar aqui um homem e uma mulher nessa escadaria, certo? De forma que em cada degrau vai ficar um homem e uma mulher. Então ele está perguntando de quantas maneiras distintas nós podemos organizar esse agrupamento de homens e mulheres aqui nessa escadaria. Então pensa comigo, se eu tenho 5 homens, coloca aqui, se eu tenho 5 homens e tenho 5 mulheres, eu vou utilizar aqui a permutação, certo? De n elementos, que é igual a n fatorial. Tudo bem? Porque ele quer fazer a permutação do total aqui, de 5 homens, e eu vou ter o que aqui? 5 degraus. Então, você concorda comigo que aqui no primeiro degrau vai ter um homem, no segundo também, no terceiro, no quarto e no quinto, certo? Porque eu vou fazer uma permutação de 5 homens nos 5 degraus, certo? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. Homens, eu vou ter o que? Uma permutação de 5 elementos. Eu vou permutar esses homens aqui de 5 maneiras diferentes, certo? A mesma coisa eu vou fazer com a mulher. Eu vou ter uma mulher aqui no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto degrau. Certo? Então eu vou fazer essa permutação, tá? Essa ordenação, essa mistura aqui de mulheres, né? De várias formas distintas, onde elas vão ocupar esses 5 degraus. Então aqui também eu vou ter o que? As mulheres eu vou ter uma permutação de 5 elementos, tá? Elas vão permutar de 5 formas distintas aí. Olha lá, observe o seguinte, o que é interessante aqui é que em cada degrau eu vou ter um homem e uma mulher. E no enunciado não diz a ordem, se vem primeiro o homem ou se vem primeiro a mulher, certo? Então eu posso acrescentar aqui, ó, o homem pode ficar do lado direito ou do lado esquerdo, certo? Assim é a mesma coisa com a mulher, ela pode ficar do lado direito ou esquerdo. Então você concorda comigo que aqui nesse primeiro degrau eu vou ter uma permutação de 2 elementos, certo? Por quê? Porque o homem pode ficar tanto do lado direito como do esquerdo. Então eu vou ter uma permutação aí, porque ele não está dizendo que segue uma ordem. Então nós vamos fazer uma permutação de 2 elementos também aonde? No degrau 2 e assim o restante dos degraus, correto? Então com isso a gente vai finalizar essa questão. Aqui ó, eu vou ter uma permutação de 2 elementos nos 5 degraus. Então eu vou ter permutação de 2, certo? Nos 5 degraus. Tudo bem? Então olha lá, vem comigo. Aqui ó, permutação de 5 elementos, nós sabemos que é 5 fatorial. Aqui também 5 fatorial. E aqui, ó, 2 elevado a quanto? A 5, né? 2 elevado a 5. E a gente sabe que é a mesma coisa aqui, 32. Então aqui eu vou ter 120 vezes 120, vocês entenderam? 5 fatorial. Então eu vou desenvolver o fatorial aqui. 5 fatorial, a mesma coisa aqui, 120 anagramas. Ou seja, 120 formas desses homens se permutarem aqui no degrau. Tudo bem? A mesma coisa com a mulher. E aqui, 2 elevado a quinta, que é a mesma coisa aqui, 32. 32. Então, quanto é que dá isso aqui, ó? Isso aqui dá 460.800 maneiras distintas que eu posso organizar tanto homem quanto mulher em cada degrau aqui dessa escadaria para poder bater a fotografia, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Vamos lá
para o segundo exercício. Então bora lá para o segundo exercício. Diz o seguinte, ó, considere os números obtidos do número 12.345, efetuando-se todas as permutações de seus algarismos, colocando esses números em ordem crescente. Qual o lugar, aqui também é apagada, né? Qual o lugar ocupado pelo número 43.521? O que ele está pedindo aqui na questão? Eu tenho esse número aqui, 12.345, certo? Eu vou permutar esse número de todas as formas possíveis até chegar onde? Até chegar nessa posição aqui, ó, 43.521. Então esse número aqui, ó, ele pode ficar dessa forma, 3.453, pode ficar 12.534 e assim vai até chegar no número 43.521. Então de quantas maneiras eu posso fazer essa permutação? Então isso que a questão quer. Então em que posição vai estar esse número aqui, 43.521? Quantos anagramas eu vou poder formar até chegar naquela posição ali? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui primeiro essa restrição, ó, tem que estar em ordem crescente. Então eu vou colocar aqui o número 12.345 em ordem crescente. Então eu vou ter aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Observa que já está na sequência, certo? Então olha lá, você concorda comigo que se eu começar essa permutação com o número 1, eu vou ter ainda 4 elementos, 4 números que vão se permutar, ou seja, esses números vão embaralhar aqui e vão determinar, vai ficar uma determinada posição cada número, certo? Se eu começar com 1. Note o seguinte, se eu começar com 1, continua sendo menor que 43.521. Então aqui, gente, olha, aqui eu vou ter o que? Uma permutação, certo? Uma permutação de 4 elementos. E essa permutação de 4 elementos, nós sabemos que é 4 fatorial. E 4 fatorial é a mesma coisa que 24 anagramas. Tudo bem? Então, se eu começar com 2, por exemplo, na ordem crescente, eu também vou ter ainda 4 elementos restantes, né? Para a gente fazer a permutação. Começando com 2, o número ainda vai ser menor do que 43.521. Então, aqui novamente eu vou ter o quê? Uma permutação de 4 letras, né? 4 letras não, 4 números, né? Perdão. Então aqui eu sei que permutação de 4 elementos é a mesma coisa que 4 fatorial, e isso aqui é igual a 24 anagramas. Tudo bem? Veja bem, olha, dando continuidade, eu sei também que começando com o 3, certo? Eu vou ter o que? Ainda 4 números para permutar, certo? Não importando aqui a ordem, vamos fazer essa mistura aí, certo? E fazendo essa permutação, eu vou ter novamente uma permutação de 4 elementos, ou seja, 4 números, né, restantes. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 4 fatorial, que dá 24 anagramas, certo? E agora, o que a gente vai fazer? A questão vai começar agora o seguinte, ó. Vamos com calma. 4, se eu começar com 4, pela sequência, né, crescente, eu vou ter o próximo o quê? 1, certo? Então eu vou começar com 4, 1. E 41, vai sobrar quantos aqui, ó? 1, 2, 3 números ainda, certo? Para permutação. Então esse 41.000 e alguma coisa ainda é menor do que 43.521. E aqui eu vou ter o quê? Uma permutação de 3 elementos. Certo? E essa permutação eu sei que é 3 fatorial igual a 6. Certo? Note o seguinte, eu vou tirar o 5 aqui. Note o seguinte, se eu começar agora com 4 e 2, também eu vou ter 3 elementos aqui para permutar, certo? Note o seguinte, se eu começar com 42.000 aqui, por exemplo, ainda é menor que 43.521. Então, eu posso fazer aqui a permutação novamente, tá? De 3 elementos
E essa permutação de 3 fatorial é igual a 6, certo? E agora, o que a gente vai fazer ainda na ordem? A gente pode colocar o que? 4, 3, certo? E começando com 4, 3, eu ainda vou ter novamente 3 elementos aqui, certo? Para fazer essa permutação. Só que como 43 também é 43.521 aqui, automaticamente eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Eu posso fazer isso aqui, gente, olha. 43 e começando com o número 1, crescente. Porque 43.000 vai sobrar quantos aqui, ó? Números para permutar? 2. E 43.100 e alguma coisa é menor do que 43.521. Então aqui eu vou ter o quê? 2 elementos para se permutar, certo? Ou seja, 2 fatorial, que é igual a 2 anagramas, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Se eu começar com 43.000 e o 2, certo? Eu também vou ter novamente 2 números para fazer a permutação. Então aqui eu vou ter 2 fatorial, certo? Isso aqui é igual a 2. Tudo bem, gente? Olha lá, preste atenção agora. Eu tenho 43.200 e alguma coisa. Ainda é menor do que 43.521, certo? Então o que é que eu posso fazer agora? Eu coloco o seguinte, ó. 43 na ordem crescente, o próximo aqui é o 5. 43.500, note o seguinte, qual o número ainda que é menor do que 43.521? Pela ordem crescente, eu coloco quem aqui, gente? O 1, certo? Então, automaticamente, aqui vai fatorar apenas, vai permutar apenas um número, certo? E esse número aqui é o que? P de 1, né? Ou seja, 1 fatorial, que é a mesma coisa que 1 anagrama. Você concorda comigo que esse aqui é o número 2? Certo? Então aqui fica 43.512. E automaticamente o próximo número vai ser o quê? 43.500. Agora eu vou ter a outra permutação. Se aqui eu comecei com 1, aqui com 2, 521. Opa! Cheguei ao meu número que eu queria, ó. Então, eu cheguei, ó, a 43.521. É o número que ele queria, certo? Agora eu vou contar a quantidade de anagramas aqui e vou ver em que posição está esse número aqui, 43.521. Então vem comigo. Fazendo essa soma aqui, eu vou ter o que, ó? 24 aqui, ó. 4 e 4 e 4 vai 12, né? 12 vai 1, ó. 3, 5, 7. 72. Aqui eu vou ter o que, ó? 6 e 6, 12, 14, 16 e 17. Então eu vou ter aqui somando mais 17. Isso aqui vai dar um total de 89. Ou seja, até chegar a esse número, eu permutei o que? 89 anagramas, certo? 89 possibilidades anteriores até chegar aqui no meu número que foi colocado na questão ali no enunciado. Então, se aqui eu tive 89, a próxima é o quê? É o número que eu quero, né? E esse número, então, a posição dele é a 90ª posição, certo? Então, esse número, ele está na colocação aqui, na 90ª posição dessa questão aí. Uma questão bem interessante aí. Espero que você tenha compreendido, tá bom? Deixe seu like, inscreva-se aí no canal aí, tá bom? E até a próxima aula.